Então o sábado é para devolver a humanidade para aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Veja bem, ao invés de serem escravos, terem sua humanidade destruída e destroçada pelo seu estado de escravidão por alguém que era considerado um semideus, ali agora nós temos o relato da criação sendo dado para eles, chamando eles a celebrar a eternidade de Deus, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Assim, o sétimo dia, ele seria a completude. E nele você tem duas coisas. Você tem separação e bênção. Essa bênção continua ativa em cada sábado. Quando chega o sábado e nós o recebemos e louvamos a Deus por isso e santificamos o sábado do Senhor, então nós recebemos a bênção do Senhor. Esse parar de Deus implica que Ele, nesse sétimo dia, está descansando. Se Ele está descansando nesse sétimo dia, dentro da narrativa, a indicação é que Ele está aqui. Então esse também é um dia de relacionamento. Relacionamento com Deus, com a família, porque não é possível nós termos uma notícia tão maravilhosa como essa, que Deus criou todas as coisas e separou um dia especial para o ser humano ter aquele encontro com Ele e nós reservarmos apenas esses momentos para desfrutarmos sozinhos. Eu não confio de que, tirando esse tempo, eu vá conseguir resolver as minhas atividades. Eu deixo os relacionamentos sempre para depois. E o perigo de deixar os relacionamentos para depois é que a gente nunca consegue entrar no descanso. O ritmo do mundo moderno está cada vez mais acelerado. O tempo parece estar mais e mais curto e escasso. O trabalho que suga as energias em troca da subsistência, as várias opções de entretenimento que se apresentam como escape da rotina escravizante, cada um tem sua contribuição em nos jogar na turbulenta experiência da vida. Parece que o que realmente importa vai ficando para trás. Temos a nítida impressão de que não estamos ficando mais jovens, e ainda assim não estamos onde sempre quisemos estar. O que falta? Será que existe um antídoto para toda essa insanidade? A Bíblia apresenta no ápice de sua trama inicial o sétimo dia como conferidor de sentido e pontua a santidade e o amor de Deus como primordiais em sua criação. No episódio de hoje, vamos aprender como o descanso e o contentamento divino estão ligados à nossa satisfação e plenitude nele. Não saia daí, o Teólogos já vai começar. A teologia do sábado ela é construída dentro de Gênesis 2, 1 a 3, quando Deus cria o sétimo dia. Tem algumas coisas interessantes ali. Neste relato nós temos que Deus terminou, descansou, abençoou e santificou. Vamos dar uma olhada primeiro na primeira atividade divina, descansar. Às vezes eu começo a pensar assim, bom, Deus descansar. Por que descansar? Descansar, Deus precisa de descanso? É claro que descanso está relacionado a um trabalho. E o texto ali deixa bem claro do que ele descansou, de toda a obra que tinha feito. A obra ali, o trabalho, que tem a palavra melaká em hebraico, também é designada para trabalho humano, em Gênesis 39, 11. Então, o trabalho humano e o trabalho
divino, ou seja, o trabalho humano é uma cópia do trabalho divino. E trabalhar é algo bom. É por isso que quando nós vamos para o mandamento em Êxodo 20, quando vai falar do 7º dia, primeiro apresenta 6 dias trabalharás. E o 7º dia, descansa. Então, até aqui, no relato da criação, você tem um modelo que Deus coloca. Trabalho, 6 dias. Um dia, 7º, descanso. E a Bíblia, ela apresenta que o trabalho dignifica o homem. Então, na teologia do sábado, há de forma clara esta relação entre trabalho e descanso. No Novo Testamento, Paulo nos diz que quem não trabalha, não come. E se nós queremos dignificar as pessoas, nós deveríamos ensiná-las neste modelo. A gente gosta de falar muito de descanso no sábado, mas o sábado também é uma lembrança de que nós temos uma obra a ser realizada. O mandamento, por exemplo, é claro, lembra-te do dia de sábado, está no capítulo 20, verso 8, e o verso 9. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. É curioso que o mandamento para guardar o sábado, ele também nos lembra que temos 6 dias para trabalhar. Talvez em alguns momentos eu já ouvi algumas pessoas dizer, não, mas eu dedico todos os dias a Deus. Ótimo. Tudo tem que ser dedicado a Deus. Todas as suas tarefas, tudo que você faz é dedicado a Deus. Mas é importante lembrar também que o mandamento nos lembra de trabalhar nos outros 6 dias. Né? E não simplesmente dizer, vou guardar o sábado diário, vamos dizer assim. Eu não vou trabalhar, não tenho nenhum compromisso. E tem aqueles que realmente se acomodam na vida de tal forma que já não buscam nada nessa vida, né? Tem gente que tem uma dificuldade para se levantar da manhã, até pela falta, às vezes, de um propósito, de alguma coisa. Às vezes não gosta do trabalho que tem, enfim, uma série de questões. Mas o mandamento também nos lembra que é para trabalhar 6 dias. Então, quando, por exemplo, eu vou trabalhar em algum lugar, vou ter lá uma atividade laboral, e eu quero sábado livre, eu primeiro tenho que ser o melhor trabalhador nos outros 6 dias. Não é? Na minha relação com as pessoas, eu vou dizer, olha, eu quero sábado livre para adorar o meu Deus, eu quero sair para adorar. É interessante quando a gente olha lá no Êxodo, na saída de Israel do Egito, Moisés pediu ao faraó para que ele saísse e pudesse adorar a Deus. Mas o faraó impediu essa adoração. O povo de Israel continuou trabalhando, não é? Continuou trabalhando ali nas suas tarefas, fazendo a tarefa foi tornando cada vez mais difícil, mas Israel continuou trabalhando. Em nenhum momento o faraó poderia dizer que o povo de Israel simplesmente estava acomodado. Ele sabia que ele estava exigindo cada vez mais do povo, que o povo estava sendo oprimido, né, pelo trabalho que o faraó exigia do povo. Mas há uma lembrança aqui de que nós também precisamos trabalhar nos outros dias. Então é importante que o cristão, quando ele vai pedir o seu sábado livre no seu trabalho, ele também seja aquele que nos outros 6 dias faça o seu melhor. Ele pode até não conseguir fazer melhor do que os outros, mas ele tem que fazer sempre aquilo que é o seu melhor. Não como para homens, mas como para Deus, não é? Então, o mesmo mandamento que nos fala para descansar, é o mandamento também que nos lembra que nos outros 6 dias é para ser trabalhado. Ao dizer que Deus terminou a obra que fizera e descansou, o relato de Gênesis está nos mostrando que Deus não é uma mera energia criadora que continua criando incessantemente, mas sim um ser com personalidade e propósito definido, que decide encerrar sua obra com satisfação e plenitude e iniciar um relacionamento com aqueles a quem ele criou. O mero acaso jamais poderia proporcionar essa experiência. Portanto, o sábado se coloca como esse ponto final de realização. Eu agradeço muito a Deus
pela maneira como meus pais me educaram. Eu fui educado no trabalho. Nós tínhamos um quintal muito grande em casa e ali, todos os dias, eu tinha escola, tinha as minhas obrigações, mas brincar depois do trabalho. Eu creio que este aspecto também é um aspecto fundamental do modelo de Deus. Você vai ter o descanso, mas esse descanso é resultado de um trabalho. Mas a pergunta, Deus estava cansado? Deus cansa? É interessante, quando nós olhamos a palavra usada ali para descanso, o verbo descansar, né? O verbo shavat, em hebraico, esta palavra é de onde sai a palavra Shabat, sábado. Mas, quando você vai nos originais olhar, você vê algumas diferenças. Em Gênesis, descanso é a palavra Shavat. Quando você vai em Êxodo 20:11, no mandamento, está fazendo uma citação de Gênesis, mas usa uma outra palavra, Nuá, que também é traduzida por descanso. E há uma pequena diferença entre as duas. Shavat indica cessar de fazer alguma coisa. Então, aqui em Gênesis 2, Deus terminou, ele parou. Ele parou de fazer o quê? De criar. Aqui não tem nenhuma conotação de fadiga, de Deus estar cansado. Não. Simplesmente está indicando uma mudança de atividade. Então, Deus estava cada dia dando forma e povoando a terra. E agora ele olha e fala o quê? Uau, está tudo muito bom. Então ele para. Só que esse parar de Deus implica que ele, nesse sétimo dia, está descansando. Se ele está descansando nesse sétimo dia, dentro da narrativa, a indicação é que ele está aqui. Desde o primeiro dia da criação, já se percebe isso, porque ele diz, e aí ele olha e fala o quê? Oh, foi muito bom. Ele está aqui, ele está participando. No segundo relato da criação, há uma interação de Deus com o ser criado, o homem. Então, quando se diz aqui, Deus descansou, Shavat, e quem descansa aqui não é o homem, é Deus. Aqui não está dizendo que o homem descansou, está aqui, Deus descansou. Significa que Deus parou. Ele parou para estar com o homem. E é interessante quando diz que Deus ele descansou no sétimo dia, pode dar uma impressão assim, quando lemos a palavra de Deus sem examinar outros textos, que Deus estava cansado, muito cansado, depois de ele realizar essa grande obra da criação. Mas quando nós vamos a Isaías capítulo 40, nós vamos ver que Deus ele não se cansa como nós, seres humanos. Versículo 28 diz, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Então, as Escrituras são claras em dizer que Deus, ele não se cansa. Aquela obra da criação, aqui Isaías faz referência que ele é o Criador, não exauriu fisicamente, mentalmente a Deus. É interessante que, para cada dia da criação, diz que Deus olhou e disse, e era bom, e era bom, e era bom. E no sétimo dia, ele descansou.
A ideia é que Deus, ele se regozijou, ele ficou muito feliz com a criação perfeita que ele fez. E essa alegria ele dividiu com um casal. Ele dividiu com Adão e Eva. Aliás, Adão e Eva também não estavam cansados. Portanto, o mandamento, quando nós pensamos no mandamento do sábado, imediatamente talvez pensemos numa semana atribulada, e é uma realidade. Deus colocou um basta para as atividades humanas, 6 dias trabalharás, você pode correr, você vai lutar, você terá estresse, você terá preocupação, mas Deus colocou um limite para que o ser humano possa descansar. No entanto, Adão e Eva não estavam cansados, como muitas vezes nós ficamos depois de uma semana de trabalho. Adão foi feito no 6º dia e Eva também. E imediatamente, no próximo dia, eles guardaram o primeiro sábado deles. Então, primariamente, o sábado é um dia de encontro com Deus. É um dia de alegria. É um dia, diríamos que é um dia de festa, porque nós estamos comemorando a criação maravilhosa que Deus fez. Então, esse também é um dia de relacionamento. Relacionamento com Deus, com a família, com os amigos, porque não é possível nós termos uma notícia tão maravilhosa como essa, que Deus criou todas as coisas e separou um dia especial para o ser humano ter aquele encontro com Ele e nós reservarmos apenas esses momentos para desfrutarmos sozinhos. Então, 2 instituições vêm do Ed: a família e o sábado. Portanto, o sábado não deveria ser guardado sozinho, mas deveria ser guardado comunitariamente. O significado do encerramento da atividade criadora de Deus é melhor compreendido quando nos lembramos do que o precedeu. Em acréscimo, ou a transição da atividade para a quietude, há uma expectativa de uma pessoa que deseja estar com a outra. O desejo de Deus por intimidade com a criação no 7º dia o leva a ocultar todo o seu poder e majestade criadora, colocando-o de lado, para não intimidar a humanidade, entrando na ordem do tempo da própria criação. É interessante que quando você vai para o mandamento, onde você vai ter a mesma frase, porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra, e no 7º dia descansou, ali muda a palavra, ali é Noá. Noá, nós vamos dar uma olhada pela Bíblia, ela tem alguns significados. Ela vai aparecer em Gênesis 8:4, com o significado de ausência de atividade espacial, de movimento, uma indicação de segurança, é você estar em algum lugar seguro, ou seja, você está descansando, mas está porque você encontrou um refúgio aqui. Em Gênesis 2:15, Êxodo 16:34, Deuteronômio 26:4, citando alguns exemplos, ela aparece com o significado de você estar alocado em algum lugar, ou depositado, ou colocar, ou estar diante de alguma coisa. Ou seja, você está descansando porque você agora está alocado, parado em algum lugar. Um outro significado, como em Juízes 2:23, é não incomodar ninguém. Você descansou porque você não está incomodando ninguém. Em Jó 3:13, ela aparece com o significado de estar morto. Ele está descansando porque ele está morto. Em Jó 3:26, Provérbios 29:17, Isaías 14:3, já coloca no nível psicológico, espiritual. Você está em descanso porque você está em paz, em tranquilidade. E o Salmo 116:7 apresenta que descanso só existe, verdadeiro descanso, verdadeira paz, tranquilidade física e espiritual, quando você está na presença de Deus. Aqui, observando todas essas nuances de significados da palavra descanso usada no mandamento, Noá,
nós percebemos que o descanso do mandamento, como o descanso na semana da criação, ele é mais do que você parar de trabalhar. Ele é mais do que você não fazer nada. Você ficar lá estático, né? Na verdade, você nem deveria se preocupar com isso nesse dia. Algumas pessoas pensam que para guardar o sábado ele não tem que fazer nada. Não. O descanso aqui, o verdadeiro descanso, é quando você deixa de fazer aquilo que você fazia durante a semana e vai encontrar descanso, paz, tranquilidade física e espiritual na presença de Deus. E aí a Bíblia apresenta em Josué 11:13, Isaías 14:3, que esse descanso que Deus dá, Ele te dá vitória. E é o descanso relacionado com a salvação. O que a Bíblia está dizendo é que eu preciso aprender a ter tempo. Com quem? Com Deus. Eu preciso tirar tempo com Deus, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso me relacionar com as outras pessoas. É muito comum nós ouvirmos, diante das tarefas, não só no relacionamento com Deus, mas também com as outras pessoas. Nós dizemos para as pessoas o tempo todo, não tenho tempo. Eu não confio, em outras palavras, de que tirando esse tempo eu vá conseguir resolver as minhas atividades, as coisas que eu preciso resolvê-las. Por isso, eu deixo os relacionamentos sempre para depois. E o perigo de deixar os relacionamentos para depois é que a gente nunca consegue entrar no descanso. Porque entrar no descanso exige esforço. Exige esforço por quê? Porque eu preciso parar, e muitas vezes para alguns isso é um esforço. Parar, em alguns casos, é mais difícil do que começar a fazer alguma coisa. Porque quando começamos a fazer, nós não queremos parar. E eu fico imaginando aquela pessoa que chega na sexta-feira e ele quer se preparar, por exemplo, para o sábado, e ele está com tanta coisa para fazer, ele corre. E eu costumo de pensar que o dia da preparação, a sexta-feira, não é o dia para mais corrermos, para chegar morto no final do dia. É o dia como sinal amarelo. Tem gente que no sinal amarelo, quando vê, ele quer correr mais para dar tempo de passar, né? Para não parar no sinal vermelho. Mas o sinal amarelo não é para você correr mais e dizer assim, olha, falta pouco tempo, corra mais para poder passar. O sinal amarelo é para dizer o seguinte, vai desacelerando, porque daqui a pouco chegou a hora de parar. Então, a sexta-feira é um sinal também. E aí entra a questão do dia da preparação. É um sinal para que eu vá já desacelerando. Isso implica uma série de relações diferentes que eu preciso ter com o tempo. A primeira delas é o que realmente eu preciso para ser feliz. E a gente às vezes fala, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que correr no tempo porque eu quero obter coisas. Que de fato precisamos dessas coisas? Quer dizer, é uma relação diferente, inclusive, com a vida financeira. É uma relação diferente, por exemplo, com as minhas prioridades. O que de fato é importante para mim? Porque à medida que eu começo a compreender o que é de fato importante, eu também passo a revisar o meu tempo e o uso dele de uma forma diferente daquela que eu tenho feito até então. Algumas pessoas falam, não, minha família é muito importante, eu trabalho por causa da minha família. Eu me lembro de um menino que ganhou um presente do pai, um presente caro, um notebook, numa escola. O pai levou o notebook na escola para o menino jogou o notebook da janela da escola. Eu era o capelão da escola nesse tempo. E ele disse, pai, eu não quero presentes, eu quero a sua presença. Quais são os valores pelo qual nós temos tomado nossas decisões? Às vezes nós estamos tão animados, até mesmo em nome do outro, em fazer coisas, que nós esquecemos que os relacionamentos deveriam estar em prioridade. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, são prioridades antes mesmo das coisas, antes mesmo das atividades. Quando você chega no Novo Testamento, você vê algo bem interessante.
Mateus 11, 28 a 29, Jesus faz um convite. E qual é o convite dele? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ou seja, a promessa de descanso do mandamento pós-pecado, você vai encontrar no Deus encarnado, Jesus Cristo. Enquanto que antes do pecado, o descanso era Adão estar na presença de Deus por um dia completo, desfrutando dessa presença, no pós-pecado, o descanso é você conseguir a paz, o refrigério, o equilíbrio espiritual e físico, deixando todas as suas atividades seculares para estar com esse mesmo Deus que encarnou. E se você segue a narrativa em Mateus, você vai ver que depois desse texto, em Mateus 11, vem a grande discussão sobre o sábado em Mateus 12, aonde Jesus se apresenta como sendo Ele, o Senhor do sábado, Ele maior do que o templo e o único que pode dar descanso. Assim, Jesus une a si mesmo por uma nova inspiração da graça todos aqueles que vêm a Ele. E Ele coloca sobre essas pessoas o seu selo, o seu sinal de obediência e lealdade para com o seu santo dia, o sábado. Esse é o primeiro aspecto e o aspecto chave do descanso. Às vezes, quando as pessoas se preocupam com o sábado, elas se preocupam com o que fazer ou não fazer. Não. O sábado não é o dia especial para você se preocupar o que fazer ou não fazer. É o dia especial para você estar com alguém. E descansar de tudo aquilo que você rotineiramente faz em 6 dias de trabalho. E agora você tem um encontro marcado para ter o refrigério do próprio Jesus Cristo. O que vemos em Êxodo 16, o que é? É Moisés reeducando o povo em relação à guarda do sábado. Nos lembrando aqui da maneira como o povo trabalhou, o trabalho escravo no Egito, quando o faraó pressionou eles, não dando nenhum dia de descanso. Então o que a gente encontra é Moisés e Arão reeducando o povo em relação à guarda do sábado. A liberdade que eles haviam adquirido só seria plena se eles pudessem participar dessa liberdade entrando no tempo de eternidade com Deus. Essa liberdade vai ajudar eles a entenderem o propósito do que está prestes a vir no relato de Êxodo, que é o chamado à aliança com Deus. Sábado é a lembrança que descansar em Cristo significa confiar nele não apenas nas necessidades temporais, mas confiar nele como a sua justificação. Aquele que vai te restaurar, te dar o perdão, ele te dar força para viver mais uma semana ou quanto seja necessário neste mundo.